Oi, pessoal. Vamos dar início então a mais uma aula. Hoje a gente vai falar então um pouco sobre metacomunidades, falar dos principais teorias relacionadas à metacomunidade e dos conceitos associados com isso. É uma continuação então da disciplina de Ecologia de Comunidades oferecida para os programas de pós-graduação da UFRJ e da UENF. Meu nome é Karine Braga. Bom, então os conteúdos principais que nós vamos tratar na aula de hoje são os padrões e processos em ecologia de comunidades, o conceito de comunidades, porque quando a gente trabalha com metacomunidade, a gente tem um conceito um pouco mais restrito de comunidade, que está associado com comunidade local, os efeitos e características das escalas espaciais nos estudos, os mecanismos locais e regionais, o conceito de metacomunidades propriamente dito e as duas principais abordagens de estudos de metacomunidades, que são a abordagem mecanística e a abordagem de elementos de estrutura de metacomunidade. Então, dando início, a gente recorda um pouquinho quais são os principais objetivos da ecologia, que são medir, entender e predizer os padrões de biodiversidade, entender por que as espécies estão onde estão, porque certas espécies ocorrem juntas e certas espécies nunca ocorrem juntas, porque elas ocorrem em alguns lugares e não ocorrem em outros lugares. Especificamente, quando a gente está lidando com diversidade, nosso objetivo é entender a riqueza de espécies, a diversidade funcional, a diversidade genética, a diversidade fenotípica, algum aspecto de diversidade. Então, quando a gente vai avaliar esses aspectos da diversidade, buscar entender isso, a gente pode trabalhar e subdividir a diversidade para procurar entendê-la. E essas subdivisões são subdivisões, em geral, hierárquicas. A gente tem formas hierárquicas de dividir a diversidade para procurar entendê-la. A gente pode trabalhar desde populações individuais e tentar entender a diversidade genética dessas populações, diversidade morfológica das populações individualmente, populações de uma única espécie, por exemplo. A gente pode trabalhar com populações interativas de diferentes espécies, como duas populações que competem entre si, ou duas populações, uma população de presa e uma população de predador. A gente pode trabalhar com a comunidade completa, que aí seria o conjunto de espécies que ocorrem em um determinado lugar ao mesmo tempo. A gente pode trabalhar, inclusive, com o ecossistema como um todo, que incluiriam todas as espécies que estão presentes em um determinado lugar e também os caracteres abióticos, as características do ambiente, a troca de energia, de matéria entre o ambiente e essas espécies. E para realizar esses estudos, para entender esses padrões, a gente tem que determinar uma escala espacial de estudo. Qual que é a localidade que eu estou estudando? E essa localidade vai influenciar diretamente no que eu vou entender da diversidade. Porque tanto os padrões de diversidade como de interação entre as espécies, a importância das interações entre as espécies, dependem da escala espacial que a gente está. A gente diz que o estudo, né, de biodiversidade ele pode ser escalonado desde ecossistemas locais. Eu posso estudar uma folha e as espécies de bactérias que vivem nessa folha. Eu posso estudar uma poça e as espécies animais, vegetais que vivem nessa poça. Eu posso escalonar isso para uma escala de paisagem e a partir desse momento, ao invés de me preocupar apenas com o que está acontecendo dentro daquela comunidade, os fatores imediatamente externos a essa comunidade, por exemplo, um fragmento florestal e a relação com os demais fragmentos próximos, o quão isolada ela está desses fragmentos ou não, que tipo de matriz que eu tenho entre fragmentos florestais. Então eu já aumentaria um pouco a minha escala de estudo. E, além disso, eu poderia subir ainda mais a minha escala e trabalhar numa escala biogeográfica, uma escala regional. A gente já viu na primeira aula que tanto fatores em escala
regional quanto em escala local podem afetar a diversidade de espécies. Então, a gente vai depender da pergunta que a gente está querendo responder, o processo que a gente está querendo avaliar para determinar qual a escala espacial que a gente vai trabalhar. Então, como que eu determino essa escala, né? Como que eu vou saber que escala eu devo trabalhar? Eu gosto de usar bastante esse exemplo desse estudo que eu tenho aqui, para entender a diversidade e para mostrar como que diferentes escalas espaciais vão influenciar na diversidade. Inicialmente, então, a gente tem aqui uma pesquisadora, na realidade, que estava tentando entender a diversidade de tamanhos de formiga. Uma pergunta muito simples, eu quero entender por que o tamanho varia, quais os tamanhos de formiga que ocorrem. E aí, inicialmente, ela foi buscar entender o tamanho das formigas no deserto, a variação do tamanho de formigas no deserto. E aí ela pegou e mediu os tamanhos de formiga que ela encontrava, e ela encontrou o equivalente a essa curva vermelha aí, que ela tinha algumas formigas bem pequenas. Então, se você pensar que esse eixo X que eu tenho aqui embaixo, ó, o eixo X representa o tamanho da formiga. As que estão do lado de cá são muito pequenas, as da outra extremidade são muito grandes. Então, eu tenho nessa curva vermelha poucas formigas muito pequenas, tenho poucas formigas muito grandes. E a maioria das formigas são de tamanho intermediário. Isso é bem o que é esperado para qualquer animal que você vai medir. Em geral, a gente tem a maioria dos organismos de tamanho médio, poucos muito grandes, poucos muito pequenos. É o que acontece, por exemplo, na população humana também. Isso não ajudou em muita coisa, não ajudou ela a entender muito bem o que influencia o tamanho de formigas de deserto. E aí, o que ela fez foi comparar, então, uma vez que ela tem o tamanho dessas formigas no deserto, comparar o tamanho com o tamanho das formigas de toda a América do Norte, uma vez que os desertos que ela estava analisando eram dos Estados Unidos. E aí ela comparou, então, se os tamanhos que ela tinha encontrado eram equivalentes à mesma variação de tamanho que existe de formigas nos Estados Unidos. E aí o que ela observa é o que está nessa curva preta. Então, ela tem uma variação de tamanho maior de formigas que ocorrem em toda a América do Norte do que nos desertos. Foi selecionada, então, aparentemente, uma faixa de tamanho de formigas que tem a capacidade de sobreviver no deserto, de existir nesse tipo de ambiente. Então, ao comparar o que existe numa escala menor, na escala do deserto, com uma escala maior, a América do Norte como um todo. Então, ela pegou o pool de espécies que ocorrem no deserto e comparou com o pool de espécies da América do Norte como um todo. E isso ajudou, então, a entender melhor que não é qualquer formiga, qualquer tamanho de formiga que vai conseguir sobreviver no deserto. O que mais? A partir disso, ela, então, foi buscar entender melhor ainda, em mais detalhes, essa variação de tamanho de formigas de deserto. E aí, o que ela fez? Ela começou a avaliar o tamanho de formigas dentro das guildas de formigas que existem no deserto. Você tem a formiga que vai se alimentar de fungo, de folha, enfim, você tem uma série de guildas alimentares diferentes. E ela começou a comparar os tamanhos das formigas. E ela viu que, embora você tenha lá um range de tamanho de formigas possíveis, você vê que dentro de uma mesma guilda, você tem uma baixa sobreposição de tamanho. E ela interpretou isso, então, como uma alternativa para diminuir a competição. Porque se elas têm tamanhos diferentes, elas conseguem se especializar em recursos diferentes, mesmo que eles sejam de uma mesma guilda, de um mesmo nível trófico, elas vão competir menos. Umas vão ser melhores em consumir os recursos de tamanho menor, outras melhores em consumir os recursos de tamanho maior. Por exemplo, são sementes, né? E isso foi estatisticamente significativo. Então, agora ela estava trabalhando numa escala
única de espacial, e aí ela escolheu uma partição ecológica para tentar entender a diversidade. Ela queria entender a diversidade de tamanho e ela dividiu em subconjuntos ecológicos para entender a variação de tamanho dentro desses subconjuntos. É uma forma de avaliar também. Então, isso está muito dentro do que o Tansley dizia, que em todo método científico deve-se isolar mentalmente os sistemas para fim de estudo, de modo que a série de isolados que fazemos se tornem o objetivo real do nosso estudo. O isolamento é parcialmente artificial, mas é a única maneira possível de prosseguir. É como a nossa mente funciona. Para entender as coisas, a gente tende a montar arquétipos, a separar grupos para poder facilitar a nossa compreensão da realidade. Esses grupos não necessariamente existem, não são necessariamente entidades reais. É como os modelos que a gente discutiu na aula passada. A gente faz modelos em que a gente simplifica a realidade, então a gente desconsidera uma série de variações para poder a gente conseguir avaliar os fatores que são do nosso interesse. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente vai estudar metacomunidades. A gente vai particionar os sistemas ecológicos em entidades locais e regionais. Vamos ignorar um pouco da conexão entre essas escalas, da conexão entre os locais diferentes, para poder conseguir entender melhor os sistemas que a gente está analisando. Então, a gente sempre vai estar trabalhando com modelos, com simplificações, com o objetivo de tentar entender melhor a realidade que a gente está avaliando. Então, o que é, de fato, uma metacomunidade, né? Existe uma série de definições de metacomunidade. Se você for buscar na literatura, você vai ter várias definições, como qualquer coisa na ecologia. Não tem uma resposta correta. No caso, o conceito de metacomunidade que é mais comumente usado e que a gente vai estar usando no curso é um conjunto de comunidades locais ligadas entre si pela dispersão de múltiplas espécies potencialmente interativas. Esse conceito é um bom conceito porque ele esclarece que existe uma hierarquia de escala. A gente tem a escala local e uma escala regional, conjunto de comunidades locais, vão compor a escala regional, que é a metacomunidade, e permite que a gente identifique processos que ocorrem tanto nessa escala local quanto na escala regional. A questão de múltiplas espécies potencialmente interativas, porque são conjuntos de espécies que fazem sentido de serem analisadas de forma conjunta, que vão estar usando recursos similares ou que vão estar usando o ambiente de forma similar para poder fazer sentido de serem comparadas, de serem analisadas de maneira conjunta. Seria muito difícil se a gente trabalhasse com o conceito completo de comunidade, pegando todos os organismos vivos de uma mancha para considerar na minha comunidade local, porque eles podem estar respondendo a fatores muito diferentes, vão ter capacidades de dispersão muito diferentes, as variáveis ambientais que vão importar para elas são diferentes. Então, essa já é uma primeira adaptação que a gente faz do conceito de comunidade, que ficaria mais ligado a um conjunto de espécies que vão, de alguma forma, estar interagindo ou potencialmente interagindo. Porque muitas vezes a gente não mede a interação de fato, mas a gente sabe que são espécies que têm modos de vida parecidos, que consomem recursos parecidos, então que poderiam interagir. É isso que quer dizer com o potencialmente interativas. E quando a gente determina a escala espacial de análise para um estudo de metacomunidade, no mínimo a gente tem que ter duas escalas, que são as duas que eu citei. A escala local, que é da comunidade local, que serão várias comunidades locais em uma metacomunidade, e a escala regional, que é o conjunto de comunidades locais. Mas isso é uma opção, né? O mínimo são essas duas escalas, mas eu posso trabalhar, por exemplo, com várias escalas espaciais para identificar processos diferentes que sejam do meu interesse para explicar a biodiversidade.
E o que é a comunidade local, né? Como que eu defino uma comunidade local? Bom, tem uma série de formas de se definir uma comunidade local. Quando a gente está trabalhando com modelos teóricos e a gente vai modelar as comunidades, a gente tem condições mais ideais, né, de temperatura e pressão. A gente consegue colocar as condições ideais. Então, a gente define a comunidade local, nesse caso, como uma área suficiente para que todos os organismos, todos os indivíduos das espécies que estão presentes ali tenham a mesma probabilidade de interagir entre si. E que a abundância das espécies dentro dessa área tenda a ser homogênea no espaço. Então, não precisa que todas as espécies tenham a mesma abundância, até porque espécies têm abundância diferente. Mas, por exemplo, se eu pego uma área muito grande, pode ser que a espécie em determinadas, uma das espécies da comunidade em determinada área seja muito abundante, e à medida que eu vou me afastando desse ponto de mais abundância, a abundância dela vai caindo. Então eu tenho uma heterogeneidade na abundância da mesma espécie ao longo da área. Em uma condição ideal, isso não vai acontecer. E a outra é que todos os indivíduos tenham a mesma chance de interagir entre si, de se encontrar dentro daquele espaço. Só que, como a gente está dizendo, isso é uma condição ideal e muito difícil de acontecer, até porque a gente sabe que as comunidades tendem a seguir padrões mais similares com o que o Gleason propunha, que a gente discutiu na aula passada, que é terem variações de abundância e terem limites de distribuição descontínuos. Não são todas com um limite fechado, como o Clements propunha, que a gente consegue determinar muito claramente onde começa e onde termina. Então fica difícil determinar essa comunidade empiricamente dessa forma. De maneira prática, a gente tem algumas formas de fazer isso. Uma das formas mais usadas são escolher sistemas que tenham limites claros, limites bem discretos, como, por exemplo, um conjunto de lagos ou um conjunto de poças. Cada poça ser tratada como uma comunidade local. Mas entenda que dentro de uma poça, eu não vou ter necessariamente uma distribuição de abundância homogênea das espécies ali dentro, mas eu tenho mais chance que os indivíduos de uma mesma poça interajam entre si do que com indivíduos de uma outra poça. Se eu tenho essa maior probabilidade, eu já estou mais perto de respeitar o princípio inicial de comunidade local, certo? Isso serve também para fragmentos florestais, topos de montanhas, enfim, unidades discretas. E até mesmo quando a gente trabalha com áreas relativamente contínuas, uma vez que a gente entenda qual que é a capacidade de movimentação das espécies que a gente está analisando, às vezes até dentro de uma área de mata muito grande, a gente consegue selecionar pontos individuais que podem ser tratados como unidades discretas para um estudo de metacomunidade. E aí a gente vai saber que é uma metacomunidade onde a dispersão vai ter um papel bastante importante. Beleza, tratamos do conceito de comunidade local. Então, a comunidade é esse conjunto de espécies que habita uma mancha. A mancha Temos aí um carro de som passando, beleza. Temos a mancha que vai abrigar a comunidade. Quando a gente está falando da comunidade em si, em geral a gente está falando das espécies, dos organismos que vivem ali. A mancha é o local que é ocupado pela comunidade. Então, cada comunidade local vai ocorrer em uma mancha. Ela é diferente do conceito de mancha da ecologia da paisagem, por exemplo, que em geral é sempre um fragmento florestal, é sempre uma unidade muito clara. A mancha ela não precisa necessariamente, por exemplo, estar imersa numa matriz. E as diferenças nas condições entre as manchas, as condições ambientais
as diferenças que eu encontrar nas condições ambientais entre as manchas, vão servir para a gente poder detectar, por exemplo, a importância dos fatores ambientais, locais, para determinar a diversidade de espécies que ocorrem no lugar. Então, as diferenças entre as manchas vão ajudar a gente a ver se existe um filtro ambiental determinando as espécies que vão estar presentes nas minhas comunidades locais. Mas, novamente, a mancha não precisa necessariamente ter limites claros. É como o exemplo que eu citei. Se eu tenho uma área de floresta gigantesca e eu coloco pontos suficientemente distantes entre si para que ele fique fora da área de vida de organismos. Por exemplo, se eu tenho um ponto A e um ponto B, os organismos do ponto A não podem incluir o ponto B dentro da sua área de vida. Eles vão tender a ficar ali no entorno do ponto A e por isso vão ter mais chance de interagir entre si do que aqueles do ponto B, e aqueles lá do ponto B, a mesma coisa, vão tender a ficar no entorno do ponto B. Então, como eu disse, existem duas abordagens principais para o estudo de metacomunidades. A primeira é os modelos mecanísticos, que foram propostos pelo Leibold em 2004, e o segundo que a gente vai tratar são os modelos baseados no padrão, que usam a análise dos elementos de estrutura de metacomunidade, que foram propostos pelo Leibold e o Michelson em 2002. Esse Leibold é o mesmo do trabalho de 2004, foi uma outra proposta que ele tinha feito antes para o estudo de metacomunidades. Então, vamos dar início primeiro com os modelos mecanísticos de metacomunidades que foram propostos pelo Leibold. Essa abordagem, então, ela se propõe a avaliar e a quantificar os mecanismos que estruturam a metacomunidade. Ela se propõe a ser uma forma de análise que está lidando com os mecanismos e os processos, medindo eles diretamente. Embora, de fato, nos trabalhos empíricos seja muito difícil medir esses processos que estruturam, esses mecanismos que estruturam a metacomunidade. Porque os mecanismos que ela considera são a dispersão, competição, os filtros locais, filtros ambientais locais, a extinção e a especiação. Claramente, coisas todas muito difíceis de se medir. Logo, ela nunca mede, de fato, diretamente esses fatores. Isso é usado muito diretamente nos estudos mecanísticos quando se trabalha com modelagem computacional, gerando as comunidades em computador. Empiricamente é muito difícil. Como que a gente vai medir especiação empiricamente, né? Trabalhando com drosófila só ou com bactéria, mesmo assim muito complicado. E aí elas propõem, então, 4 modelos principais de metacomunidades que têm importâncias diferentes desses mecanismos que ele sugere. E aqui a gente vai descrever, basicamente, quais são esses modelos e quais as diferenças entre eles. Vamos ficar mais focado, nesse momento, em entender esses modelos. Primeiro, vamos entender esse diagrama que está aqui no mapa. Esse diagramazinho que está aqui. O que a gente tem, então? A gente tem letras e a gente tem polígonos, né? Temos aqui um polígono grande e um polígono pequeno em volta da letra. Cada letra representa uma espécie. Então, a gente tem a espécie A e a espécie B nesse exemplo. O polígono pequeno que a espécie tem em volta de si representa o tipo de ambiente para o qual ela está bem adaptada a viver. E o polígono grande, esse quadrado grande ou esse círculo grande, representa as características ambientais da minha mancha. Então, por exemplo, a espécie A tem um quadradinho em volta dela. Então, ela estaria bem adaptada e seria uma boa competidora para viver em manchas do tipo quadrado, que tem as características ambientais que estão sendo representadas pelo quadrado aqui. Já a espécie B tem as características, suas características individuais boas para lidar com um ambiente do tipo círculo. Então, e a gente tem aqui também setas
ligando essas comunidades entre si. São linhas pontilhadas e linhas contínuas, podem ser pontilhadas ou contínuas, que tem uma seta na pontinha que não está dando para ver bem. Eu vou aumentar o zoom aqui para vocês verem. Olha só. Então, a gente tem uma setinha que está dando a direção. Quando a linha é pontilhada, quer dizer que a comunidade, que a dispersão é uma dispersão baixa. Quando a linha é contínua, quer dizer que a dispersão é alta. Nesse caso, então, desse modelo de alocação de espécies, que em inglês se chama species sorting, a gente tem manchas heterogêneas, ou seja, eu tenho manchas que têm características ambientais diferentes entre si, tenho manchas do tipo círculo e manchas do tipo quadrado. Eu tenho espécies que estão adaptadas a ambientes diferentes. Eu tenho espécies como a espécie A, que está adaptada a ambientes do tipo quadrado, e espécies como a B, que está adaptada a ambientes do tipo círculo. E cada espécie só está ocorrendo no tipo de mancha para o qual ela está mais bem adaptada a viver. Então, eu tenho um filtro ambiental forte determinando a distribuição das minhas espécies, permitindo que elas só ocorram nos ambientes melhores para elas. A dispersão está sendo representada para todas as espécies como uma dispersão fraca, uma dispersão baixa. O papel da dispersão é pouco importante nesse modelo. Então, o que a gente espera quando um conjunto de comunidades, uma metacomunidade, segue um modelo de alocação de espécies, é que eu tenho um filtro ambiental forte, determinando a minha composição de espécies, que a dispersão seja fraca e seja suficiente apenas para que as espécies consigam encontrar os ambientes para os quais elas estão mais bem adaptadas. Mas não é uma dispersão suficiente, por exemplo, para manter espécies em ambientes subótimos, certo? Dando continuidade, então, a gente pode seguir para o próximo modelo. Só um detalhe, esse modelo, então eu coloquei aqui esse quebra-cabeça encaixando a peça perfeitamente, que é só uma metáfora, que as espécies encaixam perfeitamente como um quebra-cabeça no ambiente para o qual ela está adaptada a viver, e as peças não encaixam em locais diferentes, em locais errados. Aqui agora a gente já começa a entrar num modelo um pouco mais complexo, que é o modelo de efeito de massa. Vocês já entendem o diagrama, já conhecem, vou novamente preencher a tela com ele. A gente tem aqui então uma situação que a gente tem manchas diferentes, a gente tem manchas heterogêneas também, temos mancha do tipo círculo e mancha do tipo quadrado. Temos também espécies diferentes, a espécie A é quadrado, a espécie B é círculo. Mas, nesse caso, eu já tenho espécie quadrada vivendo em mancha do tipo círculo. Então, ela está vivendo em um ambiente que ela não é um competidor forte, ela é um competidor fraco. E vice-versa, eu tenho a espécie B também, que é do tipo círculo, vivendo em mancha do tipo quadrado. Você pode ver que a letrinha está menor no ambiente onde ela não é bem adaptada. Então, nesses ambientes para o qual ela é um competidor mais fraco, elas vão ocorrer em abundâncias menores, enquanto aquelas que são competidoras fortes vão ter abundâncias mais altas nesses ambientes. É o caso da espécie A aqui na mancha do tipo quadrado. Outra coisa que é diferente no efeito de massa é que a dispersão passa a ter um papel bastante importante. Eu tenho tanto a espécie A quanto a espécie B como dispersores fortes. Então, é justamente por isso que elas conseguem ocorrer em manchas para as quais elas não estão bem adaptadas. Seria uma situação do tipo fonte sumidouro, por exemplo. Eu tenho aqui a espécie A na mancha quadrada, onde ela é um bom competidor, ela aumenta muito a sua abundância, tanto que ela consegue mandar migrantes para as áreas que são subótimas, e as espécies vão viver, então, numa dinâmica de fonte sumidouro. Próximo modelo, a gente tem o modelo de dinâmica de manchas. Nesse caso, vocês podem ver que todas as manchas são idênticas. A gente só tem mancha do tipo quadrado. Mas a gente tem espécies com características diferentes entre si. A gente tem a espécie A, que é bem adaptada a esse tipo de mancha, dessa paisagem que a gente está analisando, dessa
metacomunidade, e a gente tem a espécie B, que seria um competidor fraco. Mas se você observar, a espécie A tem uma baixa capacidade de dispersão, as linhas que partem dela são pontilhadas, então ela se dispersa pouco pela paisagem. Já a espécie B, embora seja um competidor fraco, ela é um dispersor forte. Então, muitas vezes, ela vai se manter na paisagem pela sua capacidade de dispersão. Ela mantém, às vezes, populações baixas, mas como tem uma área grande na qual ela pode ocorrer, ou seja, várias manchas que ela pode ocupar, ela consegue manter populações ainda viáveis, se mantendo em baixa abundância. Por fim, a gente tem o modelo neutro, que é o que a gente já viu na aula passada, né? Que vai funcionar mais quando a gente está pensando no mesmo nível trófico. Nesse caso, as manchas são todas iguais e as espécies são todas iguais, uma vez que a gente sabe que no modelo neutro a gente não espera a ação de filtro ambiental, a gente não tem a ação de fatores locais. O principal personagem é a dispersão, determinando a presença das espécies nas comunidades locais. Então, a distribuição das espécies é resultado da dispersão, da capacidade delas de chegarem nos lugares, e a abundância vai ser resultado do somatório zero, das variações aleatórias de abundância que vão ocorrer. Morreu um indivíduo, esse lugar vai ser ocupado por um indivíduo de qualquer uma das espécies presentes naquela mancha, ou mesmo de fora daquela mancha, mas que venha a chegar ali. Sendo que quem tem maior probabilidade de ocupar esse espaço vazio é aquela espécie que já tem uma abundância maior. Correto? E isso é bem tranquilo, porque a gente falou bastante sobre esse modelo. Então, aqui só uma comparação entre os 4 modelos, né? E com seus nomes em inglês também para facilitar. Então, a gente tem a alocação de espécies, né? Aqui em cima, que é o Species Sorting, Patch Dynamics, ou dinâmica de manchas. Aqui embaixo, a gente tem o Neutral, ou modelo neutro, e o Mass Effect, que são os efeitos de massa. Os principais mecanismos aqui, então, são a dispersão, e os filtros ambientais locais, a capacidade das espécies ocuparem as manchas e de sobreviverem e aumentarem suas abundâncias nas manchas. Se as espécies têm abundância baixa, capacidade de dispersão baixa, elas vão tender a se extinguir. E a especiação não entra muito claramente nesses modelos nas suas versões mais simples, simplesmente porque a especiação demora muito para acontecer, então para afetar a comunidade, mas leva-se em conta que a especiação pode estar acontecendo ao longo do tempo, novas espécies podem surgir e alterar um pouco essa dinâmica. Mas, de maneira geral, o filtro ambiental local é a importância do filtro ambiental local e da dispersão, determinando a composição de espécies nas manchas. Uma vez que a gente aumente a escala geográfica, vá para escalas biogeográficas, a especiação e extinção começam a ter papéis mais relevantes e mais importantes na determinação da estrutura de metacomunidades. Comparando, então, a alocação de espécies com Patch Dynamics, a diferença é que Patch Dynamics, todas as manchas são iguais, enquanto no Species Sorting as manchas são diferentes entre si. E no Patch Dynamics, as espécies diferem quanto à capacidade de dispersão. Elas diferem tanto na sua adaptabilidade ao ambiente, quanto na capacidade de dispersão, mas as manchas são todas iguais. O neutro, todas as manchas são iguais, todas as espécies têm a mesma capacidade competitiva, e a dispersão é o fator principal determinando a composição das comunidades locais. E, por fim, o efeito de massa, a dispersão é muito importante, tão importante que ela permite que as espécies ocorram em ambientes subótimos. As manchas são heterogêneas, a capacidade competitiva das espécies é heterogênea também, mas as espécies vão conseguir se manter. Então, o filtro ambiental, nesse caso,
no caso do efeito de massa, é um filtro ambiental mais fraco. As duas comunidades, metacomunidades, os dois modelos aqui de baixo, o filtro ambiental é fraco. As duas metacomunidades de cima, o filtro ambiental já é um pouco mais forte. Sendo que o filtro ambiental mais forte de todo é da species sorting, onde as espécies só ocorrem nas comunidades para as quais elas estão mais bem adaptadas. Vou passar um artigo, disponibilizar no Classroom, um artigo com uma aplicação desse modelo para entender a distribuição de espécies em comunidades, para vocês terem uma coisa mais empírica para avaliar, mas como a gente não vai trabalhar com análise de dados nessa disciplina, a ideia é apresentar os modelos mesmo. Agora vamos entrar nos elementos de estrutura de metacomunidade e ver como que isso diferencia dos modelos mecanísticos. Então, essa proposta foi... esses modelos foram primeiro propostos, então, pelo Michelson e o Leibold, que estão aqui nas fotinhos em cima, num artigo da Oikos de 2002. E depois... foi pouco usado até essa abordagem, e aí foi feita uma reavaliação desses modelos pelo Presley, Higgins e Willig, e foi proposto então um framework mais completo para esse tipo de análise. A proposta principal dessa abordagem é avaliar a característica da distribuição das espécies ao longo de gradientes ambientais que se manifestam como diferentes estruturas de metacomunidades. Então, nesse caso, ao abordar as metacomunidades, a gente não vai estar avaliando simplesmente o filtro e a dispersão. A gente vai tratar como a ideia de um gradiente ambiental que organiza a distribuição das espécies. Então, nessa abordagem, o filtro ambiental já passa a ter sempre uma importância, né? Ele já pressupõe uma importância do filtro ambiental para a estrutura de comunidades. Vamos, então, começar a entender isso. Qual que é a principal ideia? Ele se baseia na ideia de distribuição gaussiana das espécies ao longo dos gradientes ambientais. O que é isso? Vamos olhar aqui esse gráfico aqui embaixo, né, essa curva, pensando que isso é a curva de abundância de uma espécie ao longo de um gradiente. A gente pode pensar um gradiente de umidade, por exemplo. Então, eu tenho uma condição meio ruim, onde a umidade é muito baixa e a abundância da espécie é muito baixa, e aí a abundância dela vai aumentando à medida que a umidade aumenta, até atingir o ótimo de umidade para essa espécie. E depois desse ótimo, que é o pico da curva, a abundância da espécie vai tender a cair. E aí, como que isso influencia, então, nesse trabalho? A ideia que eles levam em conta é que se a espécie ocorre num valor dessa variável, que no caso aqui, como exemplo, eu estou usando a umidade, mas pode ser qualquer variável ambiental ou mesmo um conjunto de variáveis ambientais que compõem o gradiente. Se ela ocorre nos valores de x1 e de x2, que seriam os dois extremos aqui no caso, essa espécie vai ter a capacidade de ocorrer em qualquer ambiente que tenha qualquer valor dessa variável entre x1 e x2. Então, se ela ocorre num valor de umidade de 20% e até 80% de umidade, qualquer lugar que tenha 60%, essa espécie vai ocorrer, porque está entre 20 e 80%. Esse é o principal pressuposto onde todas as outras ideias para o modelo de metacomunidade ocorrem, beleza? Uma coisa que a gente deve levar em conta, os gradientes não precisam ser espacialmente contínuos. Quando a gente pensa em gradiente ambiental, a gente tende a pensar, por exemplo, um gradiente altitudinal, desde da parte baixa da montanha, do platô, até a ponta, até o alto da montanha. Isso seria um gradiente altitudinal. Mas, nesse caso, a gente não precisa necessariamente pensar em gradientes contínuos. A gente pode trabalhar com coisas descontínuas. Por exemplo, aqui eu tenho 3 poças e eu posso pensar em um gradiente de vegetação,
que seja importante para as espécies que vivem nessa poça. Eu tenho a primeira poça que tem uma quantidade intermediária de vegetação de entorno, a poça do meio tem uma quantidade mais alta de vegetação e a última poça quase não tem vegetação arbórea, ela só tem aquela graminha em volta dela ali. Então eu teria aqui um gradiente que não está ordenado no espaço, eu não estou partindo da menor graminha, da menor quantidade de vegetação para maior. Então, na hora de organizar isso aqui, embora isso não esteja organizado no espaço, isso ainda vai influenciar e vai gerar um gradiente ambiental para as espécies. Talvez eu tenha espécies que só consigam ocorrer na primeira e na segunda poça e não consigam ocorrer na terceira poça, simplesmente porque ali não tem vegetação suficiente, e mesmo que essa poça, por exemplo, com menos quantidade de vegetação tivesse aqui, ó, no meio entre as duas, eu ia ter a espécie na poça 1 e na poça 2 e não teria na outra, certo? Então, eu poderia ordenar isso aqui, entender isso como um gradiente ambiental, um gradiente de quantidade de vegetação. O que eu quero chamar a atenção aqui é simplesmente que essas coisas não precisam estar espacialmente organizadas para formar um gradiente. Pode ser manchas, por exemplo, que vão ter valores diferentes da variável e ainda assim a gente trabalhar com ela considerando como um gradiente ambiental. Entendido isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é organizar as nossas comunidades para entender qual é o fator, qual é o gradiente ambiental que organiza a distribuição das espécies, se existe um gradiente ambiental que todas as espécies respondem. Para fazer isso, o primeiro fator que a gente avalia é a coerência. A coerência é o primeiro elemento de estrutura de metacomunidade que vai ser avaliado. Então, a gente parte primeiro de uma matriz, vou colocar em tela cheia novamente, a gente parte de uma matriz. E aí eu vou ter várias manchas. Aqui eu tenho a mancha 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aqui nesse estudo. E eu tenho 4 espécies, SP1, SP2, SP3 e SP4. E aí, o que acontece? Eu tenho a presença e a ausência das espécies nas minhas comunidades. A espécie 1 está presente nas manchas 1, 3 e 6. A espécie 2 está presente nas manchas 2, 4 e 5. Quando não tem nada, considera que está ausente. Então, o primeiro passo para avaliar então, a coerência e entender se as espécies respondem ao mesmo gradiente ambiental é executar uma análise de ordenação. A análise de ordenação que a gente faz é chamada de média recíproca. Ela é uma análise estatística que eu não vou entrar em detalhes sobre como é calculada, mas eu vou fazer na prática com vocês aqui uma ordenação para vocês entenderem o que essa análise faz, como que ela ordena as comunidades. O que ela vai tentar fazer é colocar na matriz as espécies que têm uma distribuição mais parecida, vão ficar mais juntas na matriz, e as comunidades que têm uma composição mais parecida vão ficar mais juntas nessa matriz, mais próximas uma da outra. Eu fiz uma montagem aqui para ficar mais claro para vocês entenderem como que isso é feito. Vamos lá, então. A gente tem aqui a primeira espécie, a espécie 1, que está ocorrendo nas comunidades 1, 3 e 6. Não modifiquei nada, estou mostrando só a espécie 1. Então, vamos primeiro ordenar as espécies, depois nós vamos ordenar as manchas, para ficar mais claro. A próxima espécie que tem a distribuição mais parecida com a espécie 1 é a espécie 3. Então, eu já juntei ela com a 1 aqui na matriz e não coloquei a 2 entre as duas. Então, tá a espécie 1 e espécie 3. Depois, a próxima que tem a distribuição mais parecida é a espécie 4, que ocorre também nas manchas 3 e 6. Além das manchas 3 e 6, ela está presente na 2 e na 5. Mas como ela tem duas manchas em comum com as espécies 1 e 3, ela vai ficar mais juntinha dessas duas espécies. Por fim, a gente acrescenta aqui a espécie 2, que só ocorre em uma mancha em comum com as espécies 1 e 3,
e 2 em comum com a espécie 4. Então ela fica perto da espécie 4, que é parecida com ela, que tem algumas manchas em comum com ela, mas está mais longe das espécies 1 e 3, que tem distribuições mais diferentes dela. Beleza, ordenamos as espécies, 1, 3, 4 e 2. Agora vamos ordenar as manchas de acordo com a composição de espécies para a gente ver como que fica isso. Então eu ordenei aqui e olha só, para as coisas ficarem mais parecidas, eu começo da mancha 6, que tem as espécies 1, 3 e 4, depois a mancha 3, que também tem essas 3 espécies, aqui tanto faz, eu poderia começar com a 3 também, daria no mesmo, a mancha 3. Depois vem a mancha 1, que tem as espécies 1 e 3. Depois a gente tem a mancha 5, que tem a espécie 4 e a espécie 2. Como a espécie 2 não está presente em nenhuma das outras manchas, essa mancha vai ficar separada. Depois a mancha 2, que também tem as espécies 1 e 4. Desculpa, que também tem as espécies 4 e 2. E por último, a mancha 4, que tem somente a espécie 2, tem uma composição diferente. Pronto, aqui nós temos a nossa matriz ordenada. E aí, o que acontece? A gente entende, nesse caso aqui, que a ordem em que essas espécies estão... Desculpa. Que a ordem que essas manchas aparecem representa um gradiente ambiental. Muito provavelmente representa um gradiente ambiental que é responsável pela distribuição dessas espécies. A gente ainda não sabe que gradiente ambiental é esse e a gente ainda não sabe se realmente é um gradiente ambiental. Vamos fazer mais testes. Mas o primeiro pressuposto é que seja um gradiente ambiental. Porque à medida que eu vou mudando as manchas, eu vou mudando a composição de espécies. Por exemplo, a espécie 1 aqui, que é a primeira, ela consegue ocorrer nos valores desde o valor que é apresentado pela mancha 6 até a mancha 1, certo? E aí, a partir do que acontece na mancha número 5 aqui, essa espécie já não consegue ocorrer. Só que o que acontece aqui de interessante, eu vou colocar maior para ficar mais fácil. Olha só, é a espécie 4 que a gente tem que chamar atenção. Porque se isso aqui é um gradiente ambiental e a espécie 4 ocorre na área 6, na mancha 6, e ocorre na mancha 2, ela teria que ocorrer em todas as manchas que estão entre o 6 e o 2, já que a gente, pelo pressuposto principal dessa abordagem, né, a gente espera que se a espécie ocorre no limite mínimo e no limite máximo, qualquer valor entre esse mínimo e esse máximo, essa espécie conseguiria ocorrer. Então, essa espécie não deveria estar ausente dessa mancha número 1, que seria uma mancha com valor intermediário. Tanto é que a espécie 1 e 3 está presente nessa mancha. Então, ela deve ter algumas características parecidas com a mancha 6 e a mancha 3, por exemplo, onde a espécie 4 está presente. Como que a gente lida com isso? A gente tem... isso vai ser... essa medida vai ser o que vai ajudar a gente a entender se isso representa um gradiente ambiental, provavelmente representa um gradiente ambiental ou não. Isso é o que a gente chama de ausência embutida. É uma ausência embutida entre duas presenças. A gente considera que essa ausência, se isso representar, essa ordenação de fato representa um gradiente ambiental, essa ausência da espécie é devido ou a gente não ter conseguido amostrar ela quando foi feito o inventário nessa área, ela estava presente ali, mas a gente não a detectou, ou alguma outra variável que não compõe esse gradiente ambiental que a gente está analisando, que impede a presença dela ali. Por exemplo, essa área 1 pode ser igualzinha à área 3, ou muito próxima, muito parecida com a área 3, um fator intermediário entre a 3 e a 5 aqui, só que ali tem um predador muito voraz que preda essa espécie 1. O predador
não é um filtro, não é o filtro que está dentro desse gradiente que a gente está avaliando. E por isso ele afeta essa espécie e não afeta as demais. Isso seria uma possível explicação. Como que a gente vai fazer então? Primeira coisa que a gente vai fazer é testar qual que é a probabilidade disso formar um gradiente ambiental ou não. A gente faz quantificar, a partir do momento que a gente ordenou a matriz, quantas ausências embutidas existem. No caso da nossa matriz de exemplo aqui, a gente só tem uma ausência embutida. Uma vez que a gente quantificou isso, a gente vai aleatorizar a matriz, como no exemplo que eu faço, como no exemplo aqui, a gente vai aleatorizar a matriz e vai ver para cada aleatorização, ou seja, cada organização ao acaso das espécies e comunidades, quantas ausências embutidas são geradas nas matrizes ordenadas ao acaso. Aqui, na verdade, nesse slide, eu estou colocando para vocês só a forma que a gente geralmente apresenta essas matrizes ordenadas. Ao invés de colocar 1 e 0, para ficar mais fácil de visualizar, o que a gente faz é colocar em preto, preencher a célula de preto quando a espécie está presente, deixar em branco quando a espécie está ausente, e esse cinza aqui é onde é aquela ausência embutida. Aí a gente vai, então, fazer a aleatorização das matrizes e quantificar o número de ausências embutidas que a gente tem na matriz aleatorizada. Aqui a gente tem uma primeira aleatorização possível que eu fiz. Eu só embaralhei a comunidade. Olha, nesse caso aqui eu gerei 6 ausências embutidas com essa aleatorização. Isso vai ser feito 1000 vezes, são geradas 1000 aleatorizações. E aí, uma vez que eu gerei essas 1000 aleatorizações, eu vou ver quantas vezes eu encontrei aquele número de ausências embutidas que eu encontrei na minha matriz ordenada por média recíproca. E eu vou comparar, então, esses valores e vou ver se a minha matriz ordenada tem mais, menos ou não se difere estatisticamente do número de ausências embutidas médio que eu tenho nas minhas matrizes aleatorizadas. Se eu tenho na minha matriz ordenada, eu tenho mais ausências embutidas do que na matriz, na média da matriz aleatorizada, eu tenho coerência negativa. Então, vamos repetir porque o raciocínio é inverso e pode ficar confuso. Se eu tenho mais ausências embutidas na minha matriz ordenada do que na minha matriz aleatorizada, eu tenho coerência negativa. Por quê? Eu tenho um monte de quebra na distribuição das minhas espécies. A distribuição não é coerente, certo? Se eu tenho, se não difere da matriz ordenada ao acaso, então a minha matriz não está representando nada, ela é o equivalente ao modelo nulo. Independente da forma que eu organizasse, eu ia tender a encontrar um valor parecido de ausências na minha matriz. Então, eu teria uma coerência aleatória, eu não teria coerência. E caso eu tenha menos ausências embutidas na minha matriz original ordenada do que nas minhas matrizes aleatorizadas, eu tenho uma coerência positiva. Eu tenho poucas quebras, poucos buracos na distribuição das minhas espécies. Minha coerência é positiva e isso me indica que aquele conjunto de espécies estão respondendo a um mesmo gradiente ambiental. Se eu tenho muita quebra, mais quebra do que eu esperaria ao acaso, eu vou entender, ou se ela não difere do acaso, eu vou entender que essas espécies não estão respondendo às mesmas variáveis ambientais. Então, aqui então a gente começa a nossa árvore de decisão para encontrar a estrutura de metacomunidades. Na minha coerência, então, se ela não se difere do acaso, eu tenho uma matriz aleatória. Está representada aqui, as espécies estão distribuídas ao acaso. Se eu tenho uma coerência negativa, eu tenho muito buraco na distribuição das espécies. Elas não estão respondendo ao mesmo gradiente ambiental. Talvez essas espécies estejam competindo entre si e se excluindo ao longo do espaço. Então, não vai ser pelo gradiente ambiental que eu vou entender a distribuição das espécies. Agora, se eu tenho uma coerência positiva,
aí eu vou medir o próximo elemento de estrutura de metacomunidades, que é a substituição de espécies. Bom, aqui, só para chamar a atenção do caso de quando a coerência é negativa, a gente vai ter uma metacomunidade que vai estar ordenada de acordo com aquilo que é proposto pelo Diamond. Ele propôs uma hipótese lá na década de 80, que é a hipótese de tabuleiro de damas, que é justamente essa hipótese de ordenação e distribuição das espécies na comunidade causada pela competição. Aqui tem o livro dele, onde ele propõe, vou aumentar para vocês conseguirem ver, onde ele propõe essa teoria. Ele estava estudando aves em um conjunto de ilhas e ele percebeu que, embora a capacidade de dispersão das espécies, de voo delas, permitisse elas voarem de uma ilha para outra, então não houvesse uma barreira geográfica que impedisse elas de estarem presentes nas comunidades locais, nas manchas dele, ele não tinha vários pares de espécies que nunca ocorriam juntos. E ele assumiu que esses pares de espécies não ocorriam juntos por causa da competição. A competição impediria a concorrência dessas espécies, seria o fator estruturador. Ele sofreu várias críticas na época porque não tinha um método estatístico adequado para testar essa abordagem, e por isso isso caiu meio no descrédito, ele sofreu muita crítica. Hoje em dia, a gente estava propondo testar isso por elementos de estrutura de metacomunidade, mas a gente já percebeu que estatisticamente não dá para encontrar essa estrutura também, pela análise de metacomunidade. Porque se vocês prestarem bastante atenção aqui nesse modelo, olha só, as espécies alternadas aqui têm distribuição muito parecida. Se eu fizesse uma média recíproca aqui, onde nessas que estão aparecendo acima dele, na verdade elas não ficariam ordenadas dessa forma. Vou colocar aqui para eu apontar. Essa estrutura aqui. Eu tenho várias espécies que têm distribuição parecidas que estariam separadas no gradiente. Se eu fizesse a ordenação por média recíproca, elas iam ficar juntas no gradiente, separadas da outra. Então, a gente não encontraria essa estrutura. Quando o modelo foi proposto, ele foi proposto considerando isso, mas de fato isso não acontece, já tem estudo mostrando isso. Então, continuando. Uma vez que a gente encontra, então, uma coerência positiva, que seriam as espécies respondendo ao mesmo gradiente ambiental, a gente vai medir o próximo elemento de estrutura de metacomunidade, que é o turnover, ou substituição de espécies. Isso já dá para lembrar da aula passada, né, da primeira aula que a gente falou sobre turnover, substituição de espécies. Tá relacionado com isso, a gente vai quantificar a substituição de espécies. E isso a gente vai fazer já a partir das matrizes ordenadas. A gente já vai ter tudo pintadinho de preto, inclusive as ausências embutidas. Onde eu tenho uma ausência embutida, eu vou pintar de preto e vou considerar como se a espécie estivesse presente nesse lugar, já que eu quero entender a estrutura de metacomunidade em resposta a esse gradiente ambiental. E que se essa espécie não está presente ali na comunidade, não é devido ao gradiente ambiental que eu estou analisando. Seria devido a outro fator que não vem ao caso para esse estudo. Então, eu considero como se a espécie estivesse presente ali. Uma vez que eu preenchi todas as ausências embutidas, o que a gente vai fazer para poder ver se está ocorrendo, para quantificar a substituição de espécies, é comparar pares de manchas e ver se o que eu tenho é substituição de espécie ou perda de espécie, que seria o oposto. A gente não quantifica perda de espécie, a gente só quantifica substituição. Então, aqui a gente tem um exemplo de comparação de duas comunidades. Eu vou para o próximo slide para ficar mais fácil e dar um zoom aqui. Olha só, aqui a gente está comparando, então, a mancha 1 e a mancha 5. No caso da mancha 1, eu tenho a espécie... Na casa da mancha 1, eu tenho a espécie 1 presente e essa espécie 1 não está presente na mancha 5.
Já a espécie 2 está presente na mancha 5 e está ausente na mancha 1. Se a gente fizer um paralelo lá com a aula passada, eu coloquei as figuras aqui para vocês verem, a gente pode pensar que a mancha 1 é essa mancha que tem uma preguiça, um macaco, uma ave e uma onça. E a mancha 5 tem o mesmo macaco, a mesma ave, mas tem um jacaré. Então eu estou trocando aqui a minha onça pelo jacaré. Está ocorrendo uma substituição de espécie na minha metacomunidade entre as comunidades 1 e a comunidade 5. É muito fácil pensar nessa substituição de espécie se a gente pensar que os limites, né, eu vou ter sempre uma a mais para um lado e uma a menos para o outro lado, certo? Para uma mesma comunidade. Vai ter essa carinha aqui. Já nesse caso aqui, eu não conto, eu não quantifico, porque nesse caso eu não tenho substituição de espécie, eu tenho perda de espécie, o equivalente ao aninhamento. A gente tem a mancha 1, que tem as espécies 3, 1 e 4, mas não tem a espécie 2. E a mancha 6, que eu tenho todas as espécies, incluindo a 2, que não está ocorrendo na mancha 1. Então, comparando aqui as duas manchas, seria a onça, por exemplo, que está presente na comunidade 1, mas não está na 6. E as outras 3 espécies que estão na mancha 6 também estão na mancha 1. Então, eu vou quantificar o número de substituições de espécie aqui, ao longo de toda a minha matriz. Então, eu vou comparar todos os pares de mancha depois da ordenação, comparar par a par, e vou ver quantas ausências embutidas desculpa. Vou ver quantas substituições de espécie ocorrem quando eu comparo cada par. Encontrando o número de substituições de espécie, eu vou começar a aleatorizar as minhas matrizes novamente e vou quantificar o número de substituições que ocorrem nas matrizes aleatorizadas. E eu vou comparar se eu tenho mais substituições do que o esperado ao acaso, menos substituições do que o esperado ao acaso, ou se não difere. Então, eu vou, no caso, se eu tenho menos substituições do que o esperado ao acaso, eu tenho substituição negativa. Nesse caso é mais fácil, é o que a gente espera. Menos substituição do que o esperado ao acaso, eu tenho substituição negativa. Substituição negativa vai tender a levar para uma estrutura aninhada. Se eu não difiro do acaso, eu tenho uma substituição nula, né? É igual às matrizes aleatorizadas, eu vou ter uma quase estrutura, que a gente vai ver depois como é que é. E se eu tenho mais substituições do que eu esperado ao acaso, eu tenho uma substituição positiva. Isso vai me ajudar a andar aqui na minha árvore de decisão. Depois que eu vim de coerência, eu venho para a substituição, eu venho ver se é negativa ou positiva. Se ela for negativa, ela vai ser uma estrutura aninhada. Aqui em cima a gente tem o Patterson e o Atman, que foram os descritores das estruturas aninhadas. E a minha estrutura aninhada pode ser de 3 tipos: hiperdispersa, aleatória ou agrupada. Se for positiva, eu posso ter uma estrutura igualmente espaçada, uma estrutura glisoniana ou uma estrutura clementsiana. Então, já fica claro, a gente tem que fazer um próximo teste para poder avaliar qual dos 3 tipos é. Independente de ser positiva ou negativa, a gente vai fazer esse próximo teste, que é o teste de sobreposição dos limites de distribuição. Esse teste vai avaliar se as espécies têm limites de distribuição parecidos ou diferentes, se elas se sobrepõem muito nos seus limites de distribuição ou não. Aqui, então, agora falando do próximo elemento de estrutura de metacomunidade, a gente vai falar sobre a sobreposição de limites de distribuição das espécies. Essa medida vai tentar lidar e entender o quão equivalentes são os limites de distribuição das espécies. Se a gente lembrar lá da teoria do Clements, né, as espécies tinham limites de distribuição equivalentes, elas estavam distribuídas em pacotes ao longo do gradiente ambiental, tendiam a ocorrer muito juntinhas, começam e terminam no mesmo ponto. Se vocês observarem aqui, ó, esse terceiro, que é o clementsiano, as espécies estão justamente ocorrendo nas mesmas manchas. Então, elas formam biotas distintas.
Já nessa segunda aqui, nessa primeira aqui, desculpa, a gente tem as espécies, os limites igualmente espaçados. Cada espécie vai acabando em uma mancha diferente do gradiente ambiental. Então tende a ser uma coisa bem contínua, mais contínua do que o esperado ao acaso. Enquanto já essa segunda, que seria a glisoniana, os limites de distribuição das espécies ao longo do nosso gradiente são ao acaso. Exatamente como a gente viu na primeira aula, que os limites de distribuição das espécies são ao acaso. Então, lembrando que o gradiente ambiental está distribuído assim. Então, cada coluninha da nossa tabela aqui é uma espécie. Umas vão terminar aqui no começo, outras vão terminar no meio, outras mais para baixo. E vai estar aleatoriamente distribuído. O que a gente faz é calcular o índice de Morishita, que vai ver quantos limites equivalentes a gente tem. E a gente considera que se o índice de Morishita é menor do que 1, significativo, o limite de distribuição das espécies é distribuído homogeneamente ao longo do gradiente ambiental. Então, a gente teria esse limite de distribuição espaçado. Se ele não difere do acaso, o limite de distribuição não é significativo, elas estão distribuídas aleatoriamente ao longo do gradiente. A gente teria o equivalente ao Gleason. E caso elas tenham muita sobreposição, cada grupinho de espécies tem limites equivalentes, a gente forma vários pacotinhos, como é o caso aqui do Clements. A gente tem uma metacomunidade clementsiana. Nesses 3 casos, são casos em que o turnover, a substituição de espécies, é positiva. Agora, quando o turnover é negativo, a gente tem as estruturas aninhadas. Então, a gente vai ter também esses 3 tipos aqui, que também são equivalentes. A gente vai ver se a perda de espécies que está ocorrendo ao longo do nosso gradiente ambiental é positivo, se é sobreposto ou é homogêneo ao longo do gradiente ou aleatoriamente distribuído ao longo do gradiente ambiental. Nesse primeiro caso aqui, a gente tem uma ninhada com limites de distribuição hiperdisperso, quer dizer, ao longo do gradiente eu vou perdendo sempre o mesmo número de espécies, são poucas espécies, 1, 2 espécies perdidas ao longo do gradiente. Nesse segundo aqui, eu tenho perdas aleatórias de espécies ao longo do gradiente ambiental. Então, à medida que eu vou mudando, eu perco 1, perco 2, perco 3, às vezes eu não perco nenhuma, às vezes eu passo uma grande parte do gradiente sem perder nenhuma espécie, e aí depois eu perco novamente 1 ou 3. Então, eu vou perdendo espécies aleatoriamente ao longo do gradiente ambiental. E nesse último, eu tenho pacotes de espécies que são perdidas ao longo do gradiente ambiental. Então, os limites de distribuição das espécies também são muito sobrepostos, parecido com aquela questão do Clements, mas eu não estou trocando conjuntos de espécies, eu estou perdendo conjuntos de espécies. Aqui a gente tem exemplos, então, de como que seriam esses padrões. Aqui, no caso, o clementsiano, eu teria ao longo do gradiente ambiental, então, pacotes de espécie. Aqui o gráfico do Clements, que a gente tem aquelas quebras muito claras, a gente tem ecótonos mostrando, então, que eu estou mudando a composição de espécies. Aqui é do Gleason, que os limites de distribuição das espécies não se sobrepõem, então estão aleatoriamente distribuídos ao longo do gradiente ambiental. As igualmente espaçadas seria uma situação como essa aqui. Eu tenho uma espécie, aí acabou dela e começa outra, acabou dela, começa outra. A sobreposição delas é baixa. Uma das interpretações de quando isso acontece é que existe uma quantidade de recurso limitada no ambiente, então o número de espécies que podem se sobrepor e concorrer é baixo, e vão se manter ali apenas aquelas competidoras mais fortes. E aqui,
No caso, a gente tem as 3 estruturas aninhadas, e para essa última aqui eu trouxe um exemplo, que são os morcegos, a distribuição de morcegos em um gradiente altitudinal nos Andes. O que acontece lá? A gente tem a montanha e a gente tem faixas de vegetação que ocorrem em cada grau de altitude. Então, eu tenho uma faixa de altitude que ocorre um tipo de vegetação. Na próxima faixa de altitude vai ter outro tipo de vegetação. E à medida que a gente muda de uma faixa de vegetação para outra, não muda completamente a fauna de morcegos. O que acontece é que apenas um subconjunto das espécies que ocorria na faixa de baixo que consegue ocorrer na faixa superior. Eu perco um conjunto de espécies. E à medida que eu vou subindo a montanha, eu vou perdendo um subconjunto de espécies. E a resposta, então, o meu gradiente ambiental seria um gradiente altitudinal que leva à perda de pacotes de espécies ao longo do gradiente. Aqui eu trouxe um estudo de caso, que é um capítulo do meu doutorado, rapidinho para vocês verem um exemplo. E aqui a gente mostra eu estava avaliando a distribuição de espécies de roedores no Nordeste do Brasil, e a condição que a gente tem lá é bastante particular, que a gente tem aquelas áreas de sertão, aquelas áreas de caatinga, que são bem secas na Baixada, estão representadas aqui por essa vegetação esparsa, e à medida que a gente vai subindo a montanha, vai tendendo a ficar mais úmido. Como vai ficando mais úmido, vai crescendo uma vegetação maior, até que no topo das montanhas a gente costuma ter florestas. Por que isso acontece? Porque o vento úmido que vem do oceano, adentrando para o continente, encontra com as montanhas e ocorre chuva orográfica. Então essa chuva está sempre acontecendo no alto da montanha, forte o suficiente para manter uma floresta lá em cima. São o que formam os brejos de altitude da costa leste de Pernambuco, por exemplo. E aí eu avaliei, então, o que acontecia com a fauna de roedores nessa região. Eu tinha inventários em diferentes pontos ao longo desse gradiente, desde as áreas bem baixas. Essas setas estão representando exemplos de locais amostrados ao longo do meu gradiente ambiental. Então eu tinha mesmo nas áreas mais secas, mais abertas, até lá no alto. E aí aqui a estrutura que eu encontrei, eu vou aumentar para ficar mais fácil de visualizar. Eu encontrei, então, uma coerência positiva significativa. Olha só, o número de ausências na minha matriz ordenada foram 53 ausências embutidas. A média na minha matriz aleatorizada foi 85. Então, eu tinha menos ausências embutidas, significativamente, com um P de 0,01, significativamente menos ausências do que o esperado ao acaso. As minhas ausências embutidas, eu representei elas aqui nesse rosa clarinho para vocês verem. Então, eu tenho as espécies na coluna, as presenças estão coloridas na cor forte, e o rosa clarinho ou o verde clarinho são as ausências embutidas. Eu vou explicar já o que essas cores significam. O turnover, ou substituição de espécies, foi 0 na minha matriz, não tive nenhuma substituição de espécies, e a média esperada ao acaso nas matrizes aleatorizadas foi 677. Então seria um número bem alto de substituições. Logo, eu tenho significativamente menos ausências do que o esperado ao acaso. E a coincidência de limite de distribuição foi 1,48, que é maior do que 1, e significativo, com P de 0,01, o que me dá uma estrutura, então, aninhada com perda de espécies agrupadas. Vamos entender agora essas cores. Nas colunas, as espécies em verde são espécies características de ambientes florestais. Em laranja, são espécies características de ambientes abertos. E as áreas que eu colori aqui nas minhas linhas, né, que são as minhas manchas, eu colori de verde as manchas que estão dentro de áreas mais florestais, mais do alto da montanha. E de laranja, as manchas que são de ambientes um pouco mais secos. Eu não fiz um gradiente muito claro,
eu apenas coloquei de aquelas que estavam nos ambientes um pouco mais secos de laranja, nos ambientes um pouco mais úmidos e mais florestais de verde. E o que a gente percebe que aconteceu, então, foi que eu tenho uma estrutura aninhada, que nas áreas de vegetação mais florestal ocorrem tanto as espécies de área aberta, pelo menos algumas delas, quanto as espécies de áreas florestais. E à medida que eu vou descendo a montanha e vou chegando nos ambientes mais secos, eu vou perdendo as espécies florestais e ficando somente com as espécies de área aberta. Essas perdas foram tão próximas que elas foram consideradas nessa análise como agrupadas. Que o limite de distribuição, o agrupamento dos limites de distribuição, ele não precisa ser perfeito, não precisa ser exatamente na mesma mancha do gradiente. Se elas estiverem suficientemente próximas, eles já consideram, a análise já considera como agrupada. Então, eu perdi um pacote de espécies florestais à medida que eu cheguei nas áreas mais baixas, mais secas do meu gradiente ambiental. Então, só um exemplo de uma aplicação que eu usei no meu doutorado. Isso aqui foi só uma das análises, eu fiz várias outras. Isso aqui é só para vocês verem uma aplicação prática. O que é importante desses modelos? Por que a gente faz essas análises? Primeira coisa é que esses modelos são simplificações, relembrar isso, e que eles servem para ajudar a gente a entender o processo que está acontecendo. Então, aqui, com aquele gradiente ambiental ali, eu consegui entender a ordenação das espécies nas minhas comunidades. Eu consegui, a partir dessa análise, avaliar quais variáveis ambientais estavam compondo aquele gradiente ambiental. Eu consegui ver que, por exemplo, quando a sazonalidade, a predictabilidade do clima da área era maior, as espécies que estavam presentes e quais espécies eu perdi, e entender um pouco mais da distribuição das espécies quando eu fiz a minha análise. Ela não pode ser, o objetivo dela ser simplesmente descobrir a estrutura de metacomunidade, porque isso não traz muita informação. O objetivo da gente analisar esses modelos e entender a estruturação da diversidade é que a gente consiga entender os processos que os dados da gente estão evidenciando. Então, no meu caso, a gente está evidenciando que as vegetações florestais contribuem grandemente com a diversidade na região do Nordeste, abrigando tanto as espécies de área aberta quanto espécies de áreas florestais. E que, por exemplo, a perda de áreas de brejos de altitude lá do Nordeste levaria à perda de espécies que só conseguem ocorrer naquela região graças aos brejos de altitude que estão presentes lá. Então, só revendo o que a gente falou hoje, a gente falou que padrões e processos se complementam, falamos de um conceito de comunidade local, usado para estudo de metacomunidade, falamos dos efeitos e características das escalas espaciais, lembrando do estudo da formiga, análise em escalas diferentes vão ajudar a entender processos diferentes, mecanismos locais e regionais, né? O filtro ambiental local determinando a distribuição de espécies, como mecanismo regional, a dispersão, alterando também as composições locais. Falamos do conceito de metacomunidade e das duas abordagens principais de estudo, as duas abordagens que deram início aos estudos de metacomunidade. Entramos em detalhes nos modelos das duas abordagens. Então, é isso. Nessa aula a gente fica por aqui. Agradeço a vocês a presença, por assistirem os vídeos, e a gente discute na aula, a partir do estudo dirigido, o que foi tratado aqui. Obrigada, gente.